Olá, queridos. Que bom revê-los. Temos essa oportunidade. Sim, grande alegria para nós estarmos juntos novamente, né? Mais uma vez, dividindo com vocês esse encontro, esses minutos em torno da doutrina espírita, em torno de mais uma informação que a gente tem muita expectativa que seja um tema que, de alguma maneira, traga a cada um de vocês a clareza, as ideias, a lógica, o raciocínio dessa doutrina tão libertadora. Hoje nós pretendemos comentar com vocês parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que passa a retratar não só o capítulo, mas vem sendo retratadas as bem-aventuranças, que é um tema extremamente interessante, essas bem-aventuranças, das quais, então, quando a gente passa a estudar o Evangelho de uma forma mais didática, né, a gente percebe aqui no capítulo 5 sobre a aflição. Então, observem vocês, bem-aventurados os aflitos. E já nos provoca uma interrogação incrível, né, com relação ao fato, como, no caso, comemorar, sentir uma bem-aventurança em relação justamente ao aspecto da chamada aflição. O capítulo, como nós dissemos, é bem longo. Nós escolhemos algumas etapas do capítulo que nós achamos, assim, possíveis de serem retratadas nesse curto espaço que temos oportunidade hoje junto a vocês. Mas recomendamos a todos que no final das nossas conversas, não vou dizer nem das nossas preleções, que vocês possam ter acesso ao próprio Evangelho, oportunamente reler, né? Ou dedicar-se durante a semana à releitura desse capítulo. Seria o ideal, né? Seria até o ideal. Né? Itens, né? Item a item do capítulo. Inclusive as mensagens contidas nas orientações que os espíritos, no caso, colocam no final do capítulo, são importantíssimas. Cada uma delas sempre assim, são somadas num critério e escolhas feitas por Kardec, genial por sinal, para que possa dar exatamente o encerramento, digamos, no capítulo em si. Mas confiamos também essa etapa de trabalho a cada um de vocês. Mas eu sempre fico pensando, né? Por que tratar desse tema? Você pode nos ajudar com relação a isso? Aflições, né? Falar em aflições, por que disso? Então, eu vou pedir ajuda, né? Na nossa pequenez, vou pedir ajuda da nossa querida Joana de Ângeles. Ela nos traz um texto na sua belíssima obra Iluminação Interior, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 18. Ela nos diz assim: ao nos dizer que não sofrer é uma pretensão utópica no atual estágio da evolução da humanidade. Então, ela conclui, né, para a gente que não sofrer é uma pretensão. Nós, nesse mundo em que nós vivemos, no mundo ainda de expiação e provas, estando no estágio evolutivo em que nós estamos, como não sofrer? Isso seria uma pretensão utópica, realmente. No entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas compreenderem por que eles existem e alterarem a sua conduta diante deles, dispondo-se à renovação, pois a felicidade não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Então, essa é a nossa pretensão hoje, né? É juntos compreendermos um pouquinho mais sobre o sofrimento, a aflição, e como é que nós podemos nos portar diante de momentos tão difíceis pelos quais todos nós passamos nesta existência. Então, o que seria realmente aflição? Como é que nós poderíamos entender? Me permita, antes de citá-lo, né? Acho tão importante as posições que, obviamente, nós colocamos como introdução, né? A intenção da leitura que a Leila fez, trazida pela Joana de Ângeles, fazer com que vocês possam imaginar pelo que foi lido, ou, no caso, de alguma maneira, pelo que foi relatado pela Leila, né? Qual vai ser exatamente a nossa preocupação ao trabalhar com esse capítulo em si. Mas uma coisa nos chama bem atenção no texto, vai ser considerado depois, então, na evolução nossa durante o nosso bate-papo, né? Há uma diferença incrível naquilo que seja dado como sendo aceitação, né? Com relação àquilo que você possa, no caso, considerar como compreensão, né? É natural
que a gente sempre, no caso, acabe ouvindo de alguém que venha, digamos, aplacar as nossas dores, Sim. venha, de alguma forma, assim, nos consolar, né? É. Que a gente receba sempre, basicamente, uma ideia assim: meu querido, aceite isso, tá? É a vontade de Deus. Aceite isso, é né? a vontade de Deus. Né? Então, nós vamos descrever bem isso com vocês, a nossa intenção, inclusive, com relação a isso, para que a gente possa realmente entender qual é o verdadeiro sentido que o Espiritismo traz, que é, na verdade, de compreender por que o sofrimento... Compreender, né? principalmente, a nossa participação nisso tudo. Qual é a nossa responsabilidade isso, exatamente nisso isso, tudo, né? Então, vamos apelar exatamente como você, no caso, fez, com o apoio com essa Joana de Ângeles, né? Vamos aos conceitos, vamos ao dicionário, vamos ao que os textos, digamos, então, dentro da psicologia faz, o que os elementos, então, acabam trabalhando, né? Filosoficamente em relação a isso também. Então, veja só, descreve-se que a aflição, meu amor, é um sentimento de agonia. Tá? Então, aí já tem um apelo natural. Quando você fala em agonia, já nos traz uma profunda situação, né? um pesar. E eu penso fortemente, um pesar na qual esteja muito colocado, que você, no estado de agonia, é natural você não ter ações. Quando ter ações, você tem uma certa indecisão, não uma tranquilidade em relação ao que você deva praticar para que, obviamente, sim, você possa melhor entender aquela fase de vida que você esteja passando, né? Fala em sofrimento intenso, que é uma tradução relacionada, né, ao processo. Aqui tem uma parte do texto interessante, quando fala em preocupação ou desassossego por alguma causa. Nossa, é uma grande aflição. Tá? Veja, não é por alguma coisa, não, viu, gente? Por alguma causa. Por alguma causa, tá? Que, no caso, então, de alguma maneira, vai afetar a nossa vida direta ou indiretamente. Então, isso nos dá um clima, nos dá, muitas vezes, uma situação de existência da qual a gente realmente acaba adentrando a esse estado, acaba adentrando exatamente esse sofrimento, potencializando essa preocupação, porque, obviamente, que a gente sempre, no caso, recebe como informações, né? Que a gente deve ter uma vida com menos erros, deve ter uma vida pautada sempre nas nossas modificações. É nos ensinado o quanto é importante, né? A gente rever os nossos processos da própria existência. E, a partir daí, o que acontece, né? Sempre, de alguma maneira, quando você tem uma certa ideia existencial, né? Esse desassossego realmente nos provoca sentimentos que são aqui retratados como de aflição, então, no caso, né? E veja só, quando, então, também é definido, na oportunidade do próprio tema, e é interessante debater exatamente sobre isso, que a aflição ainda é a sensação de que algo não está certo. Então, nós vamos depois fazer com que vocês possam perceber por que nós sofremos também com relação a isso, né? Ou de alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Então, eu não entendo. Claro que nós entendemos sobre o processo. Estou dizendo assim, me importando, né? Sobre aquele que possa estar nos ouvindo agora, nos interrogando, como bem-aventurados? Que bem-aventurança é essa, então? Puxa vida, né? Dá para a gente, no caso, então, de alguma maneira, descrever sobre isso, conversar sobre isso? Então, vamos lá? Vamos fazer com que vocês possam, primeiro, né, ter a primeira grande ideia com relação a isso. Principalmente numa pergunta, que a primeira pergunta, que eu queria tanto que você fizesse, sabedoria dos espíritos, para a gente entender exatamente a propriedade e a condição de vida. Vamos chegar lá, porque, na verdade, a gente começa, quando nós começamos a ler aí o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, nós vamos nos deparar com a seguinte colocação, né? De Jesus em suas andanças pela terra, ele nos disse: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Então, o choro é a conclusão de uma aflição. Então, bem-aventurados os que choram. Então, quando nós refletimos sobre a nossa vida, nós vamos percebendo, né, que a nossa vida, assim, de todos nós, né, reencarnados aqui nesse planeta, é uma vida realmente de sofrimentos. Todos nós estamos sujeitos a vários sofrimentos, né?
E quantas pessoas padecem e perguntam-se, por que tudo isso? Por que que nós precisamos sofrer tanto? Quantas pessoas, como nós dissemos, não compreendem? É muito difícil realmente compreender. Por que que nós precisamos passar? Qual é a utilidade dessas aflições? E aí nós recebemos normalmente aquela resposta, né, básica. Sofremos por consequência dos nossos próprios atos. E ainda as aflições vêm para o nosso crescimento e assim para o nosso bem. Agora, como nós já definimos o que é aflição, nós, então, notamos uma dificuldade cada vez maior em compreendermos de onde é que deriva, de onde vem essa nossa dificuldade, de compreendermos as nossas aflições. Logicamente que essa dificuldade, eu acredito que venha de compreender Deus. Perfeito. Compreender Deus. Porque quando nós falamos, né, em Deus, normalmente todos nós pensamos naquele velhinho de barbas brancas sentado no seu trono, porque nós temos essa facilidade em humanizarmos tudo. Então, nós humanizamos a figura de Deus. E nós sabemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas é preciso compreender a partir daí que não a imagem do corpo de Deus, né? Deus não seria um corpo, um homem, assim como nós. Mas sim, nós somos a imagem e semelhança em espírito, como uma essência inteligente. Então, na primeira pergunta, a questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos exatamente assim: que é Deus? E não quem é Deus. Nós sabemos que o pronome quem nós usamos para pessoas. O pronome que nós personificamos ou nós usamos não para pessoas. Então, quando ele pergunta que é Deus, imediatamente nós temos a resposta no Livro dos Espíritos, que todos nós conhecemos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, no nosso estágio, na situação em que nós estamos, homens mais próximos da caverna, digamos assim, do que da nossa condição angelical, porque nós estamos no estágio ainda bem distante do angelical, nessas condições em que nós estamos aqui, nós não temos, então, realmente condições de compreender exatamente o que é Deus. Mas nós conhecemos muito bem as suas características. Nós sabemos, por exemplo, que ele é imutável, imaterial, único, onipotente e, acima de tudo, soberanamente justo e bom. Ótimo. Então, todos nós espíritas, lá na evangelização, antiga evangelização espírita, nós aprendemos que Deus é justo e bom. Então, quando nós compreendemos isso, né, nós observamos que se ele não for justo e bom para conosco, se ele não fosse, ele não seria Deus. E aí nós vamos compreendendo o porquê das aflições. Se ele é soberanamente justo e bom, então nós não sofremos porque ele quer. Se nós não sofremos porque Deus quer, nós, logicamente, sofremos em consequência dos nossos próprios atos. Então, pera lá. Das nossas próprias atitudes. Interessante. Né? Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece muito em relação a isso. É a lei de causa e efeito, que nós também conhecemos desde que conhecemos a doutrina espírita. Lei de causa e efeito, a reencarnação. Então, são essas leis que nos explicam. Agora, o porquê das aflições? Então, se não é Deus, nós somos os culpados, mas os culpados como? Você poderia nos explicar? Então, acho que é bom pegar esse gancho assim, né? Primeiro, exatamente. Você já colocou a introdução do próprio capítulo, quando fala na justiça das aflições. Então, vamos partir exatamente do conceito que você, acreditando em Deus, né? E acreditando na justiça de Deus, né?
Porque, afinal de contas, quanto é importante dizer assim, um pai terreno que tem todas as falhas, né? Ele, de alguma maneira, tenta sempre proteger o próprio filho. Imagina o nosso pai, o nosso criador, né? Nosso pai criador. Então, o quanto ele sempre, de alguma maneira, está preocupado com a condição, então, de que o filho tenha uma existência, digamos, mais justa, uma existência mais acertada. Então, vamos partir desse pressuposto, que você tem entendido, de alguma maneira, sobre a justiça das aflições. Porém, quando a gente fala com relação às aflições, nós precisamos muito entender que as aflições, do que a gente possa, então, no caso, vir a perceber, elas são, na realidade, reflexo ou resultante, por vezes, sobre as situações dos nossos projetos existenciais. Então, o Evangelho esclarece sobre duas propostas interessantíssimas a respeito disso. Primeiro, causas. As causas podem ser causas atuais. Então, o que quer dizer isso? Causas atuais, então, né? Então, deixa eu entender. Se nós sofremos, então, é porque nós infringimos, de alguma forma, uma lei divina. Uma lei natural. Sim. Então, houve uma causa. Houve uma causa. Foi a nossa, né, infração. A nossa infração. Na realidade, então, teria sido o quê? Parte da nossa escolha ou escolha em si. Que, de alguma maneira, nós sempre fomos orientados com relação a todo o comportamento, fomos sempre orientados, isso independentemente de dizer-se sobre espiritismo, estou dizendo sobre o que? A ideia e justiça divina, né? A ideia do cristianismo, digamos, então, o quanto é importante termos uma vida pautada exatamente numa existência de equilíbrio, de ações, de forma ideal, de prática do bem, né? E nessa primeira parte sobre as causas atuais da aflição, Kardec descreve de uma maneira bastante interessante, acaba se resumindo muitas vezes, né, uma proposição que a gente possa colocar para vocês agora, que nós somos, na realidade, vítimas da nossa própria imprevidência. Sim. Ou seja, erramos. E quando, então, a gente, no caso, acaba errando, é natural, de alguma maneira, então, você ser penalizado, né, numa consequência de ser penalizado, e a partir daí, então, ter a condição de que esse fato tem que ser resgatado. Sim. A teoria, digamos, então, que a gente sempre, no caso, coloca a vocês, que a Leila colocou como causa e efeito, né? É bom sempre que a gente possa entender, então, que a partir do instante que você cometeu um erro, você, de alguma forma, vai ser requisitado a pagar por esse erro, né? A colocar, digamos, então, sempre uma forma justa, na qual, então, houve uma penalidade cometida por você. Tá, então, primeiro fato é a gente fazer aquele autoexame, né? Com relação ao quê? Sabe aqueles passos maiores que a gente acaba dando na própria existência? Estou dizendo assim, no aspecto material, para a gente começar a entender a proposta. No aspecto prosaico, se a gente gasta mais do que ganha. Pronto. Vou perder o sono, vai ser uma aflição incrível. Vai ser uma aflição incrível. Vou perder o sono. A gente vai perder o sono, você vai ficar noites e noites sem dormir, porque, afinal de contas, você acabou o quê? Atrelando a sua existência um comprometimento da qual, então, você podia muito bem estar livre dele. Né? Então, esse exemplo colocado com relação a você, ou que você, no caso, mais agora pondera, né? Seria uma dívida, por exemplo, é natural, então, que enquanto você não faça o pagamento dela, você não dorme tranquilo. Né? Então, essa dívida, que agora a gente colocaria não no aspecto material, mas no aspecto moral, da mesma maneira, a nossa consciência sempre sinaliza de que alguma coisa tenha sido feita pela gente na atual existência, veja, nos nossos caminhos, nos nossos trajetos existenciais, prejudicamos lá ou cá, tudo bem? Cometemos erros lá ou cá, e isso não passa incólume. Então, é natural que, muitas vezes, os reflexos aconteçam na própria existência. Sabe aquela famosa, então, que tudo bem, eu vou resgatar, né, essas dívidas, como se diz no Espiritismo, né? E esse resgate, então, será feito numa próxima existência? Não, senhor. Né? Esses projetos podem, de alguma forma, ser o quê? Colocados na sua conta espiritual de tal maneira que você tem que enfrentá-los, né? Ainda na própria existência. Agora, lógico que quando a gente pondera sobre a continuidade sobre essas causas não atuais e coloca sobre o fato anterior, aí fica um tanto complicado discutir isso com você que não acredita em vidas anteriores. Você que não acredita em existências anteriores, fica um tanto que truncado. Mas Kardec dá umas colocações muito interessantes. Quando ele fala com relação, então,
aos aspectos classificados como anteriores, né? Veja, como é que você vai justificar? É um apelo assim um tanto trágico de ser dito, mas vamos lá. Como é que você vai justificar a justiça divina naquele que já tem o nascimento da qual, então, ele já traz sequelas no próprio corpo, né? Já tem um corpo amorfo, por exemplo, já nasce com uma comorbidade qualquer, uma deficiência física, né? Como é que você vai ponderar sobre a justiça sobre isso? Ah, não, eu li um texto, né? E, de repente, isso está interligado justamente a dívidas da própria família, que aquele, no caso, então, tem que resgatar para a família. Não, por favor. Seria uma coisa assim extremamente longe de admitir o que a Leila leu de início, sobre a justiça divina, sobre a resposta da primeira pergunta dos Espíritos, então. Então, qual a ideia? Da gente admitir, então, que, de alguma maneira, essas pessoas que muitas vezes estão na nossa existência, né, junto a nós, então, com uma falta de sorte incrível, com momentos, então, na própria existência complicadíssimos, né? Quando não interligados à pobreza, quando não interligados a uma deficiência de saúde incrível, né? Tais pessoas têm como justificativa, não que a doutrina tem que justificar tudo, não é isso, mas existem muitas vezes explicações que isso está relacionado justamente a aspectos anteriores da própria existência. Então, passam por aflições, passam exatamente por essas situações realmente terríveis, esses sofrimentos intensos, né? Porque estão, obviamente, sim, expiando, que é um termo interessante, né? Estão expiando, né, exatamente situações do passado, né? Ou quando não, nós mesmos podemos enfrentar situações para perceber como é que nós estamos no nosso, digamos, domínio espiritual, que são chamadas provas, digamos então, né? Isso faz com que o Espiritismo explique, de alguma maneira, as situações dessas pessoas que tanta dor têm, que tanto sofrimento têm, tanta agonia têm na atual existência, né? Está interligada justamente ao que a gente chamou ou classificou no início, né? Com aqueles erros de trajetos existenciais, então. Ou seja, cometeu-se uma série de problemas, né? Da qual, então, aí a gente precisa muito ponderar sobre isso. E, claro que você também muitas vezes pondera sobre a ideia, não, tá bom, eu tenho uma aceitação com relação a isso, eu entendo, né, sobre a vida anterior, você pode sempre ponderar sobre um outro efeito, que a gente já ouviu colocações também a respeito sobre isso. Ah, mas, puxa vida, mas se eu, no caso, soubesse o que eu tenha cometido de erro, eu posso, então, no caso, atacar, né, exatamente esse erro. Por que que existe o esquecimento do passado? Do passado. Por que o esquecimento do passado, no caso, passa a existir? As colocações, muitas vezes, para simplificar exatamente esse efeito, é para que a gente tenha mais liberdade, né? Que a gente tenha condições de não sofrer, por vezes, né? Aquelas situações de desgosto terrível, né? De estar junto a quem nós prejudicamos de uma maneira enorme em existências anteriores, né? Criaria para a gente, né, um impedimento, até um entrave muito Como é que grande, nós conviveríamos, né? Não com o inimigo? Fácil conviver, né? Veja, quando se fala com o inimigo, então qual é a situação? Que nós é que sofremos, mas e vamos entender também que nós praticamos, sem dúvida nenhuma, muitas mazelas. E a partir daí, então, você está vivendo junto àquele que você tenha prejudicado. Sim. Né? Para quê? Para que você possa realinhar, de alguma forma, a existência, para que você possa requisitar dele o perdão. Quanto conhecimento a gente vai adquirindo na existência para caminhar de uma forma adequada com esse que está conosco. Isso. Muitas vezes, aquela pessoa difícil que está ao nosso lado, né, e que nos faz sofrer, nos traz muitas aflições, mas nós vamos compreendendo e vamos aprendendo a lidar com ela através dos ensinamentos recebidos e com liberdade. E não com o peso de sabermos... Com peso, né? Então, a defesa que o Espiritismo faz com relação a isso é um facilitador para a nossa existência. Por mais que você, no caso, possa dizer, não, para mim seria muito mais fácil a transparência em relação a isso. Eu acho que não. Particularmente que seria nada fácil você, no caso, ter, assim, uma espécie de um histórico, né? Embora esse histórico, né, interessante, esse texto também vai longe em relação a isso, né? Só uma pitadinha antes da gente, no caso, dividir o próprio tema, essa história de falar assim, puxa, mas se eu tivesse acesso ao passado para definir exatamente qual seria a própria atitude, né,
Nós já descrevemos a vocês várias vezes em relação a isso, vamos só renovar rapidinho. Não se esqueça que nós temos um espaço, né, durante o próprio dia, as 24 horas, né, da qual a gente está dormindo. E no estado do sono, o espírito se liberta do corpo físico, né, de uma forma não total, de uma forma parcial. E é quando, então, ele passa a ter exatamente contato, dependendo, então, da sua propriedade, da sua condição, da sua disposição, ele passa a ter contato exatamente com aquilo que, de alguma maneira, é a pauta da sua existência, que é o projeto da sua existência. Com irmãos, né? Com irmãos desencarnados, amigos espirituais, protetores, né? Tá? Que, de alguma forma, então, vem nos acolher, vem, de alguma forma, nos atender, porque essas interrogações existem. Puxa, o que eu fiz para estar sofrendo? Estou sozinho agora, não, né? Você já não passou por isso? O que eu fiz? O que eu fiz? Para estar sofrendo desse jeito? E nós né? mesmo questionamos muito. Mas aquela pessoa é tão boa, só pratica o bem, caridosa, por que ela sofre tanto? Né? Então, qual muitas vezes, né, é a saída com relação a isso, para você compreender que a gente defende e esclarece, no caso, a quem estuda o Espiritismo, essa propriedade que todos temos, significado. Então, quer dizer que eu posso pedir por ela? Se você tiver, de alguma forma, estrutura com relação a isso, é todo o seu direito, digamos, né? Não sei se vai ser permitido né? Se você tem méritos com relação a isso. Mas tendo méritos com relação a isso, é muito comum, né? Você ter acesso, digamos, então, a esses projetos da própria existência. E, a partir daí, então, você passa a ver o que a gente sempre fala, né? Do nosso manual. Todos nós reencarnamos com o manual. E eles falam assim, nossa, aquele item 5 eu não estou executando, e eu havia prometido, no caso, né? Puxa vida, o item 6 se perdeu. Entenderam? Entenderam, então, que o esquecimento do passado é uma gentileza, observe bem isso, é uma gentileza divina para que possamos, de alguma forma, transitar na própria existência sem que você, muitas vezes, passe a ter conhecimento daquele, né, que a Leila colocou como inimigo, eu coloco mais de uma forma mais sincera a vocês, daquele que ele tenha prejudicado. Né? Que é muito comum de falar assim, o meu inimigo, calma lá. Né? E você está isento? Você tenha prejudicado e essa pessoa está junto a você para que você pratique uma existência adequada, pedindo perdão a ele pelos seus atos. Você não sabe quem é? Então, pelos seus atos, né? Pela sua forma de transformação, fará com que aquele, de alguma forma, perceba que você é uma outra pessoa, que você realmente é um outro homem, um novo homem, digamos então. Isso quando nós falamos nas aflições do passado, né? Mas é interessante que nós temos essas aflições no presente. E assim como nós comentamos, é a dor física. A dor física é a nossa amiga, né? Ela que vem nos avisar que alguma coisa não está bem. Precisamos pedir ajuda para o corpo físico. E as aflições, né? O sofrimento, muitas vezes, quantas pessoas vivem uma agonia incrível em família, vivem aflições, seria como a dor, que vem avisar que alguma coisa nas ações do dia a dia, na sua forma de conduzir, né, a sua existência, também não está bem, está gerando essas aflições que são aflições do presente, né? Então, nós estaremos sempre atentos. É preciso que nós sempre olhemos para nós mesmos, reflitamos, né? O porquê, onde está esse sofrimento? Podemos corrigi-lo agora? Se não conseguimos detectar um sofrimento desta nossa vida, aí é um sofrimento do passado, né? E vamos compreendê-lo, então, como você colocou tão bem. Então, com certeza, nós temos uma grande responsabilidade sobre ele, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vemos a cada dia exemplos maravilhosos, né? De pessoas com sofrimentos incríveis que trazem para essa existências do passado, deficiências físicas, mentais, e que vão se superando com esses sofrimentos, com essas mazelas, né? E vão pautando a sua vida na coragem, na força, né? Na resignação, na vontade de lutar, na vontade de vencer. Então, hoje, nós queremos justamente, né, amor, falarmos sobre isso. O que fazermos com os nossos sofrimentos? Que, como Joana nos colocou tão bem,
é inerente ao ser humano, né? São inerentes a nós, seres humanos, nesta jornada, né? Neste mundo em que vivemos, né? Então, é urgente, olhemos para dentro de nós mesmos e reflitamos sobre por que estamos sofrendo, a fim de mudarmos as nossas atitudes, aproveitando o que de bom nos proporciona, então, a doutrina espírita, em matéria de reflexão, de oportunidades e, principalmente, do convite à prática do bem, porque é uma doutrina, uma filosofia que nos consola, porque nos explica, nos faz compreender o porquê, né, dos problemas, o porquê dos momentos que vivemos na existência e a ligação de tudo isso com outras vidas, né? E também é uma doutrina que nos ensina, nos convida a praticarmos o bem, a sermos caridosos, né? Então, nós observamos que a lei maior nos recomenda fazer ao próximo tudo o que gostaria que nos fosse feito. Tá? Então, se nós compreendermos o sofrimento, a aflição, como uma responsabilidade nossa e olharmos e refletirmos para mudarmos, digamos assim, o rumo da nossa existência, olhando para esse sofrimento com compreensão e transformando em prática do bem, ajudando, apoiando, amenizando a dor do outro, né? Que muitas vezes é uma dor muito maior do que a nossa, porque, na verdade, tem como a gente mensurar a dor, a aflição, o sofrimento? Não. Seria impossível a gente colocar isso, porque é de cada um, não é? É de cada um. É de cada um. Tá? Claro que o meu sofrimento é maior que o teu, posso falar assim. A gente sempre acha que o nosso é o maior de todos. É maior, né? Aí você passa a conhecer alguém que sofra mais que você. Mas eu também sofro. Né? Acho que é sempre colocado num quadro assim, né? Então não tem uma escala, é difícil de falar sobre isso. Então, é a potência de cada um, né? E eu não quero colocar assim. Acho que não seria legal que nós colocássemos assim, que é a aceitação de cada um. A gente tá eu coloco que é a compreensão, de cada um. Então, é o meu fardo? Nós sabemos que Deus não coloca um fardo maior do que nós podemos carregar, mas é meu fardo. Então, aí vem aquele momento da escolha. Eu posso escolher, né, fazer do problema uma tortura na minha vida, assim como eu posso escolher enfrentá-lo, levantar a cabeça e caminhar. Caminhar pelo bem nosso, principalmente, e para o bem do próximo, para o bem do outro. Então, você está colocando mais uma vez uma negativa em relação ao que você discutiu também, né? A gente debate bastante aqui em casa, às vezes um tema, alguma coisa. Então, acho que a gente pode também, além de colocar assim, a chamada aceitação, trocar aceitação por compreensão, né? E acho que é bom, no caso, infelizmente, eu sei que isso seria uma mudança drástica nos nossos pensamentos, né? Eu abro aspas aqui e sempre digo assim como respostas, né? Respostas que a gente recebe das pessoas que tanto nos amam, né? E nos colocam, então, como sendo uma maneira de fazer um consolo na existência, né? Foi Deus que quis assim. Então, não vamos colocar novamente a culpa em Deus, né? Porque Deus lhe pague, Deus quis assim. Então, coitadinho de Deus, né? Se você entendeu as causas atuais da aflição, né? Que na verdade é vítima da nossa imprevidência, né? E as anteriores, que é vítima do quê? Dos processos cometidos pela gente. Tá? Então, por que Deus, no caso, quis assim? Tá? O que a gente pode entender são as oportunidades que o plano espiritual, digamos, então, a estrutura, né, a dinâmica espiritual, ela provê a cada um de nós para que, durante a própria existência, a gente possa, de alguma maneira, começar a saldar os nossos débitos. Então, é muito comum a gente adentrar numa existência com situações bastante conturbadas, bastante difíceis, mas não é imposto a ninguém. Isso que eu quero chamar a sua atenção. Não é imposto a ninguém. Então, aquele irmão
que sofre uma dor incrível, com uma sequela, logicamente, do seu nascimento, por exemplo, no decorrer da própria existência, né? Vê uma situação assim que o acomete e provoca uma dor violenta nele, na própria família, né? Não foi Deus que quis assim, tá? Isso faz parte também de uma estrutura da qual, de alguma maneira, ela foi incansavelmente trabalhada, incansavelmente estruturada e discutida com as partes. Encarnação, discutida com as partes, né? Ou seja, de você com o seu grupo responsável na espiritualidade para o seu reencarne, deste grupo com você. Inclusive, tirando da gente vontades, porque a gente fala assim, mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho escolhas. Claro que você tem. Sempre teve, vai continuar tendo, né? Porém, existem alguns elementos das quais nós temos impossibilidade de realizá-los, não temos condições, não temos condições, não temos habilidade, estrutura, formação, moralidade para executá-los. E é quando estão em tais projetos, né, a gente tem, no caso, orientações que falam, não adianta, você não vai vencer dessa forma. Vamos fazer o seguinte, se você tem que, entenda a expressão, se você tem que pagar agora essa dívida em 10 meses para mim, eu sei que em 10 meses eu vou acabar atrapalhando a sua economia doméstica, né? Vamos pagar em 15? Então, entenderam a proposta que eu falei a vocês? Então, o mundo espiritual nos concede 50%, 100% mais de chance para que a gente, no caso, execute uma existência coerente. Haverá o sofrimento? Haverá. Haverá dor? Haverá. Haverá aflição? Sim. Né? São estágios espirituais. Nós sabemos que nós ainda somos espíritos muito infantis, né? Mas já é hora de não colocarmos a responsabilidade nas costas de Deus e de ninguém. São nossas responsabilidades. Mas vamos apelar para o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos, mais uma vez. Porque no item 13 do capítulo 5, ele coloca assim para a gente. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Foi o que nós comentamos, então. Aí seria o sofrimento é nosso. Não, seria a resignação, certo? A compreensão, a resignação, aí é uma escolha nossa. O que nós vamos fazer com o nosso sofrimento? Ele existe, o fardo é nosso. Mas como é que eu vou carregar esse fardo? Certo? Sim. Então, nós podemos abrandar. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa, a certeza de um futuro próximo. Excelente. Então, quando nós ficamos presos na dor, na aflição, no sofrimento, logicamente que nós acentuamos esse sofrimento. Quando nós acreditamos, principalmente, que essa é a única vida, né? Então, é preciso que nós não nos esqueçamos de que nós temos a vida futura, né? Nós somos espíritos eternos. Então, nós teremos outras vidas, né? E, logicamente, aquele, por exemplo, que não anda, que tem uma deficiência nessa vida, ele vai encarar com mais certeza, mais força, quando ele se lembrar de que na outra vida ele andará normalmente. Ele é um espírito perfeito, fisicamente falando. Claro que tem a revolta, né? Sim, normal. É natural. Normal. Né? Primeiro, né? a clausura do próprio corpo, Sim. conferida a cada um de nós de cada existência, não é nada simples, né? E esse que está cometido, né, sobre uma dor física tão intensa, né? Claro que muitas vezes projeta-se a revolta, projeta-se de alguma forma, então, essa intensa dor. A dor na alma, a perda de um ente querido, de um filho. E aí o que a gente tem que, no caso, de alguma forma, tentar entender, perceber, compreender, repito, não é aceitar, é compreender, né? Uma diferença muito grande, né? De um para outro efeito. E, de alguma maneira, perceber que se ele, de alguma forma, ter esse tipo de comportamento, né? A própria existência acaba se facilitando. Você não gostaria de ler essa parte aqui, que eu achei tão importante, ó, ainda na parte da resignação, gente, quando ele fala aqui, ó,
O Os resultado, resultados dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma. Ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, se tortura voluntariamente e aumenta, assim, as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, nós podemos fazer escolhas. Sim, mas olha que tá? interessante quando você, no caso, passa a ter exatamente um sentido, né, mais apropriado com relação à própria vida, né? Isso. E a partir daí, vocês perceberem, então, que o resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo. Deste mundo. Que a gente, de alguma forma, né, a gente acaba intensificando, né, acaba se entregando a esses aspectos, né? E notaram, né, que isso, de alguma forma, então, faz com que ele tenha uma posição muito mais clara, né, muito mais interessante, essa conclusão de Kardec nesse final, né, muito legal que vocês possam reler, né, reler durante o próprio capítulo. Isso, né? E nós observamos aqui ainda, né, sobre esta questão de realmente, né, como lidar, né, como nós vamos agir diante do sofrimento. O mestre nos disse o seguinte: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, observemos a palavra trabalho, né? Vai trabalhar, tá? Vai ocupar o seu tempo, a sua mente. Vamos trabalhar. O trabalho é terapêutico. Emmanuel nos diz, em uma lição muito bonita, Psicografia de Chico Xavier, se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, né? É a vida de todos nós. É a dor que nos visita e inerente a nós encarnados nesse plano, né? Não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo. Retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha, servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Então, nós observamos a dor, por exemplo, daquela mãe que perde o filho querido, e quantas delas encontram realmente o refúgio, né? No trabalho, as crianças desamparadas. Então, é o trabalho que movimenta, que vai nos ajudar nesse sentido. Chega a ser um substitutivo, né? É. Interessante, É uma terapia. Racional em relação a isso. Agora, a grande interrogação que, no caso, a gente possa, durante o próprio tema, conduzir a cada um de vocês, já nos finalmente do próprio tema, né? Sim. Eu queria, assim, mais uma vez, retornar, ou, na verdade, reiniciar a proposição do próprio capítulo 5, recordando Mateus, recordando São Lucas, basicamente, quando no final das bem-aventuranças, da chamada, então, das bem-aventuranças, né, Mateus coloca o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Respire, pondere sobre isso. Bem como também, lá em Lucas, durante as bem-aventuranças, né, que vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Mas a grande chamada está aqui: vós sois felizes, vós que agora chorais, né? Porque rireis. E aí, lá durante o capítulo, que eu acho importante que isso seja dito a cada um de vocês, e obviamente assim reforçado para nós, né? A ideia de que uma das participações, uma das orientações que os espíritos colocam nesse capítulo,
é exatamente sobre isso, que a felicidade não é deste mundo. Bom, a felicidade. Então, que apelo é esse, né? Que Mateus faz, então, sobre o aspecto de que, afinal de contas, o reino dos céus é para eles. Perfeito? Na vida futura. Isso. Aquele que Aquele que cumprir bem, a sua né? etapa E por aqui. quê? Porque essa situação, vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Puxa vida, então, todo o procedimento, toda a situação pela qual estamos enfrentando, né, na própria existência, o Evangelho esclarece, curiosamente, seria uma leitura muito interessante para vocês, nós podemos só adiantar, né, um pouquinho, lá no item 20 deste capítulo, quando fala que a felicidade não é deste mundo. Tá? Não é deste mundo, então. Por quê? Né? Porque, afinal de contas... Esse é um mundo de provas, expiações. é um prova de expiações, ou seja, seria basicamente aquela formação da qual, então, todos nós, de alguma maneira, temos que enfrentar na própria vida. Não estou nem falando na vida existencial, tá? Na vida cultural, por exemplo. Tá? Que você tem que passar por um determinado curso, uma determinada, digamos, matéria, um determinado ano, dificílimo, tem que ser aprovado. Então, entenda que é o que nos cabe, sobre qual é feito. E é isso que a gente sempre se revolta, a gente não concorda, não admite, a gente apela de novo sobre o processo de que ninguém tem que aceitar nada, tem que compreender. Compreender. Tá? Principalmente que a responsabilidade é nossa. É nossa, né? Tá? Então, a gente convida, de alguma forma, uma leitura com relação a isso para vocês poderem perceber por que esse apelo. Então, tudo, no caso, é motivado para o futuro, para uma situação futura. Sim. Né? Então, quando se fala em reino, é normal dizer isso aqui como reino. Puxa, que bacana, né? Legal. Então, Deus. Agora, né? Vou estar super tranquilo. Não é isso, não. Mas entenda que a ideia, a proposição que na mente se passa é que agora eu vou ter sossego. Né? Tá bom, vai, mentalize. Que agora eu vou entrar de férias, né? Digamos então. Mas para você conquistar essas férias, existe todo um trabalho para que você possa, de alguma forma, ser premiado, né? Pelos seus 15, 20, 30 dias de férias, suponho. Né? E, obviamente, todo o seu trabalho para conseguir esse fato, né? Teve toda uma dor, todo um impasse, uma dificuldade, o trabalho de um ano para que você pudesse tenha férias. Coroado em relação a isso. Então, o Evangelho também esclarece sobre esse feito, né? Que nós estamos em tal etapa de existência, ainda, como a Leila colocou, muito infantis espirituais, ainda muito, né, num estágio evolutivo muito deficitário, e a gente só é impressionável, né, por vezes, com situações assim que a gente, no caso, tem que enfrentar na própria existência, que acontece com todos nós. Né? Ninguém está, digamos, então, incólume com relação a isso. Porém, veja, né, sobre essa aspiração. Nós teremos existências, com certeza, mais suaves, mais tranquilas, né? Classificadas por muitos como sendo mais interessantes, digamos então. Mas tudo isso tem que ser feito com bastante... Desde que tenhamos lidado bem, trabalhado bem com todas as dificuldades, né? Sem dúvida alguma. Que são de todos nós, né? E é muito interessante que nós nos inteiremos bem desse capítulo, principalmente também para ajudarmos o nosso semelhante, levarmos essa palavra a ele, aquele que sofre. O quanto é importante compreender, porque a felicidade não é desse mundo, mas compreendendo, com certeza nós encontraremos a paz e saberemos lidar melhor com os momentos difíceis, né? Então, essa é a grande importância da mensagem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fica a proposta, né? Uma leitura para vocês, a gente tem uma expectativa leitura tão grande prática, com relação a isso, claro, leitura e prática, né? Na realidade, para nós, né? Para nós, estudamos o capítulo para que a gente pudesse dividir alguns minutos com vocês, mas que a gente possa entender, né, de alguma maneira, o que está acontecendo com a gente, né? Isso que é primordial. Exatamente. E que não há nenhuma injustiça, né? Muito pelo contrário, nosso Pai é nosso Pai. Sempre. Sempre. Um grande abraço a todos. Muito obrigada pela companhia, pela paciência e até a próxima. Uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem. Um grande abraço a vocês.